Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 2º, Sonhos Funestos e Realidades Pungitivas. Continuação. Todos os circunstantes fitaram-nos surpresos. Foi o ponderado Márcio Tassiano quem replicou a Cláudio Solano: não deixa de ser rude a vossa prova, Domini. Mas, quando regressastes de uma longa peregrinação pelo Oriente, não nutríeis ideias tão trágicas. Só agora manifestais pensamentos rancorosos que muito prejudicam a paz de vossa própria consciência. Dir-se-ia que, aqui, onde fostes recebido fraternalmente, tivestes exacerbada a dor que vos empolga o coração. Tendes razão, Domini, nas vossas sensatas observações, pois somente há poucos dias soube do infortúnio que vos patenteei, justamente quando, contemplando as venturas de um quase-irmão, Marcelo, eu supunha conquistar felicidade semelhante à sua. E por que não podereis conseguir ainda uma fiel e formosa consorte, igual à que tem o vosso sincero amigo e companheiro de infância, Domini? Cláudio, tornando-se lívido, murmurou a custo: é bem difícil conquistar eu uma felicidade igual à de Marcelo, que encontrou uma preciosidade, a última gema no veio diamantino deste planeta. Ninguém descobrirá alguma que a imite sequer. Os circunstantes entreolharam-se atônitos por essa expansão inesperada de Cláudio Solano e, para quebrar a embaraçosa impressão causada por aquelas insensatas expressões, falou Túlio Isócrates: se duvidais da honestidade das mulheres formosas, que as há na aparência e mais belas ainda quanto à virtude, deveis procurar uma que seja modesta e educada por nobres genitores, que os sejam nos sentimentos elevados. Geralmente os homens, quando desejam constituir um lar, buscam em primeiro lugar atrair os olhares das mais sedutoras donzelas, como se a formosura plástica bastasse para fazer a aventura dos consortes. Não se lembram eles de que a beleza física sem a moral é sempre nefasta. Há mais probabilidade de alguém ser feliz em um lar honesto, onde imperem a bondade, a nobreza de coração, o trabalho, os sacrifícios, do que em outro, onde reine uma encantadora jovem que, descuidada dos deveres domésticos, deseje mais fascinar os olhares masculinos e fruir gozos mundanos, os prazeres prejudiciais à alma e ao corpo nas sociedades equívocas. Eis porque, Domini, eu afirmei que jamais poderei conquistar ventura igual à que obteve Marcelo, exclamou Cláudio com veemência desnorteante. Pois eu te assevero que te podes iludir, Cláudio, falou Marcelo. Eu me encarrego de procurar uma donzela digna de teu amor, bela e virtuosa, e ainda poderá ser tão feliz quanto eu o sou. Evitar recordar o passado, reacendendo cinzas. Volta teu pensamento para o mestre bem-amado, para que ele te inspire à hora da conquista almejada e te proporcione uma dita inestimável. Ele saberá fazer-te justiça, se tiveres direitos adquiridos. A temes divina será a teu lado. E isso é problemático. Não vedes os homens probos e nobres sofrerem as arbitrariedades dos maus e perversos, sempre vencedores, como foram os algozes do próprio Jesus, que todos vós tomastes para exemplo e mestre? Isso nos leva a crer, Cláudio, que a vida humana é seriada, e não uma apenas. O homem probo da atualidade foi o prepotente de outras eras, e agora está remindo os débitos de uma vida tumultuosa, nociva e despótica. Os iníquos de hoje hão de resgatar com lágrimas ardentes
as injustiças e os delitos que tiverem cometido. É mister soframos as consequências de nossos próprios erros com resignação cristã, sem ofender jamais, nem com um pensamento de rebelião interior, a justiça suprema. Tive opulência incalculável e subitamente tudo perdi. Vi minhas terras devastadas pelos adversários de Roma e não tive revoltas contra as leis celestes. Humilhei-me e, conforme podem todos testemunhar, encontrei outro lar bendito, onde me sorriu novamente a ventura, a tranquilidade e a paz que eu pensava destruídas eternamente. Mas quem poderá asseverar categoricamente que a alma sobreviva à matéria, que haja um ser supremo nas alturas consteladas, que tenhamos de ser julgados por ele com imparcialidade? Tudo quanto sucede é fruto do cego e onipotente acaso, o soberano do universo. A vingança é a justiça exercida pelo prejudicado, e é nesta que hoje creio, porque até a presente data não houve quem interviesse em minha vida para me fazer ditoso, e sim desgraçado. Ficou impune, até esta data, o crime perpetrado contra meu pai, que era reto e honesto, sendo esse crime a causa do suicídio de minha mãe. O tempo vai transcorrendo e a minha dor ultimamente mais me tem excruciado o coração, predispondo-o para a vingança. Se a vida fosse, como dissestes, em séries contínuas, solidárias umas com as outras, por que o proclamado emissário divino não se referiu à palingenesia? Enganas-te ainda, Cláudio, continuou Márcio, pois as suas palavras foram transmitidas por intermédio dos apóstolos e estão gravadas nos evangelhos. A tradição registra que, ao perguntarem-lhe o que era mister fazer para ver a face do Pai que está no céu, ele deu a seguinte resposta, abre aspas, na verdade, vos digo que tendes de nascer de novo, fecha aspas. Abre aspas. Como, Senhor, podemos nascer mais outra vez se já estamos com este corpo carnal? Fecha aspas. Abre aspas. Na verdade vos digo que tendes de nascer novamente. O que for da água terá sua origem nesta, e o que proceder do Espírito, deste será semelhante, e o Espírito sopra onde quiser. Fecha aspas. Abre aspas. Por estas e outras expressões, depreende-se que não temos uma só existência planetária, e sim inúmeras vidas, todas solidárias uma para com as outras, pois punições e recompensas provêm do demérito ou do mérito de cada um. Eis porque não deves vacilar tanto em praticar o bem e evitar o mal, para que, em porvindoura existência, sejas galardoado e não sofras as funestas consequências de passados delitos. Na Índia, no Egito e em outros países asiáticos e africanos, esta crença, a do regresso à vida, já é milenária, pois acreditam na palingenesia, que foi admitida pelo gênio grego que se chamou Pitágoras, e muitos seres humanos estão convencidos de que ela representa a execução de uma lei divina, por meio da qual a justiça suprema é sempre exercida com imparcialidade, e ninguém poderá deixar de resgatar os crimes cometidos em qualquer uma de suas encarnações. Fecha aspas. Cláudio empalideceu novamente até a lividez e, com um sorriso contrafeito, murmurou: O que dissestes, Domine, teria viabilidade se houvesse algo de positivo para corroborar a crença da palingenesia, saindo do terreno das hipóteses para o das teorias insofismáveis, à semelhança dos matemáticos que comprovam pelos números a verdade das equações.
Eram desse jaez as palestras realizadas no Solar do Cisne, reproduzidas mais ou menos no último encontro dos dois quase irmãos, palestras que causavam desagrado geral pelo pessimismo de Cláudio, mormente a Gelcira e a Dioneia. Haviam todos notado o desequilíbrio das ideias de Solano, inclinado à revolta, à desforra violenta, ao crime, não medindo as consequências deploráveis dos triunfos nas conquistas ilícitas. Talvez houvesse no coração dos que o conheciam mais intimamente um presságio doloroso, algo de muito grave a suceder, presságio que o assassínio de Marcelo Tassiano veio confirmar. Quando, pois, ocorreu a pungente tragédia na qual foi arrebatada a vida inestimável do filho de Márcio Tassiano, houve a eclosão de suspeita de que o causador de tal desdita fosse o insensato amigo do imolado. Efetuadas pesquisas pelas autoridades da Dalmácia, verificou-se que Cláudio Solano havia partido na véspera do delito para uma longa excursão, prometendo enviar ao Solar das Sereias um emissário revelando seu paradeiro. Se, no decorrer de um mês, não enviasse referências pessoais, isso significaria ter posto remate à sua atribulada existência. Investigações nos arredores dos castelos, em cujas proximidades ocorrera o bárbaro homicídio, não permitiram às autoridades, nem aos parentes de Marcelo Tassiano, desvendar o mistério que o envolvia. Na terra, havia apenas uma testemunha, Plutão, que, gravemente contundido, por mais de um mês permanecera indiferente a tudo que o circundava, parecendo ter perdido a faculdade da vigilância, na qual era exímio, tornando-o temido por todos. Uivava funebremente, quase sempre à noite, como se algo de doloroso houvesse ainda de suceder aos habitantes do Solar do Cisne. Nenhum vestígio fora descoberto do autor do cruel assassínio que levara a consternação e o luto a um venturoso lar, verdadeiramente cristão. Marcelo, de todos os da família, era o mais conceituado, o mais piedoso e sensível. Qual o móvel do crime que entenebrecera tantos corações? Eis a incógnita indecifrável para cuja solução todos se empenhavam com fervor. Nenhum objeto de uso individual fora subtraído, não sendo, pois, o roubo o motivo do nefando delito. Nenhum desafeto declarado conheciam os que lhe pranteavam o brusco trespasse, salvo ter sido, e isto era o que parecia provável, vítima de um campônio que, dias antes, havia sido por ele despedido porque estava semeando a discórdia entre os que trabalhavam pacificamente no castelo, prometendo exterminar um antigo e fiel fâmulo de Márcio Tassiano, que vivia apreensivo. Ninguém descobrira o paradeiro do serviçal despedido, que era de origem saxônica, e não mais fora visto nos arredores do local onde residira por alguns meses, desde que se tornara indesejável. À hora em que, vergado ao peso do coração que estuava de angústia, Túlio transmitiu a notícia do infausto sucesso aos sogros de sua filha e a Dioneia, houve a explosão de uma dor violenta que, dir-se-ia, levaria à loucura aqueles entes desvelados, até então infinitamente felizes. Minha filha, disse Túlio em pranto, por que não fui eu o sacrificado em lugar de Marcelo? Eu atingi o limite da vida e ele apenas a tinha iniciado. Meu pai, não fale em morte, agora que a tenho no coração. Compadecido da nora, Márcio, lacrimoso, assim lhe falou. É mister que resistas à dor que ora nos acabrunha. Tua vida é duplamente preciosa. Dela depende
a daquele que substituirá em nosso lar enlutado o inesquecível Marcelo, e será certamente o nosso maior conforto sobre a terra. Mais intensa do que a tua dor de agora é a dor daquela que lhe deu o ser. Gelcira, desde o instante em que soube do infausto acontecimento, emudeceu. E dir-se-ia transformada em estátua humana, entregue a um pesar inenarrável. Compreendera Dioneia o que se ocultava naquele amargurado coração de mãe e, abraçando-a terna e ansiosamente, deixou que uma catadupa de lágrimas lhe umedecesse o lívido rosto. Ambas, unidas pela mesma desventura, não puderam exprimir a dor e o vácuo do seu íntimo que jamais seria preenchido naquela existência. Qual dor seria maior, a da genitora ou a da esposa? Mãe, aquela que ama o ser que Deus lhe enviou, qual dádiva celeste, e a quem ela concede o atributo divino, a vida, olvidando todos os sofrimentos pelo amor que consagra a quem los faz padecer. Mãe, amiga incomparável dos arcanjos que quebram as asas ao deixar o infinito constelado, para caírem no tétrico abismo da terra, a mais extensa de todas as jornadas, e os acolhe em seu generoso seio, beijando-os, desejando-lhes todas as venturas, todas as bênçãos celestiais, todas as alegrias mundanas. Mãe, aquela que padece as ingratidões dos filhos, chorando, suplicando ao céu sempre, sempre auxílio, proteção, para que sejam encaminhados ao bem e às venturas. Mãe, aquela que na terra representa o próprio Criador do universo, pois ela é quem nucleia e atrai a alma, fragmento divino, átomo do Pai Celestial, para torná-la movimentada, consciente pelo cérebro. Para ela, a morte ou a separação terrena é uma amputação, um desequilíbrio do seu próprio eu, pois todos aqueles que ela gerou são frações de si mesma, repercutindo-se nela as dores, os infortúnios que atingirem seus entes queridos e, para vê-los ditosos, não mede sacrifícios nem abnegações. Quando sucede algo de penoso para com as migalhas de sua alma, há profunda repercussão em seu imo e, quando os fere a morte, há em seu recôndito o estilhaçar de uma fibra, o estalar de uma corda sensível. Esposa, companheira e irmã ligada pelo destino, por sólidos e inquebrantáveis elos que se forjam na terra e não se extinguem no infinito dos milênios. Os consórcios originados pelos interesses materiais, pelo egoísmo, pelos sentimentos inferiores, são efêmeros. Ligam os corpos apenas e não atingem as almas, terminando nos sepulcros. Os lídimos enlaces conjugais são os dos espíritos afeiçoados, verdadeiras almas gêmeas, os daqueles que já se consagraram terno amor em outras eras e se recordam de alianças transcorridas em paz e recíprocos afetos. Valem por frações que se apartam uma das outras, momentaneamente, e se integram após as jornadas terrenas, reconhecendo-se quando se reencontram no plano material, seguindo, sempre aliados, diversas existências planetárias, as mesmas trajetórias. A exemplo dos astros que não se afastam das órbitas, traçadas pelo giz radioso do geômetra divino, Deus, e conquistando virtudes, cumprindo todos os deveres, voltam-se para o sempiterno, enobrecidos por excelsos atos, espiritualizados, tornando-se irmãos siameses que ascendem perpetuamente unidos às paragens siderais. Muitas vezes, os adversários de uma etapa terrena
se entrelaçam em outras peregrinações futuras para que se reconciliem, a fim de que, em comum, desempenhem encargos penosos ou meritórios, como, aliás, o são os dos que convivem em um mesmo lar, criando e educando entes que o Criador lhes confia, para que seja aformoseado o diamante das jazidas celestes, a alma, lapidando-o, burilando-o, facetando-o, aperfeiçoando-o, enfim, para que se torne átomo de estrela ou do próprio sol do universo, Deus. Mãe e esposa são as duas artífices dos lares, fundidas em um único ser, pois a consorte é convertida quase sempre em genitora. A esposa fiel e nobre jamais se descuida de seus mistérios domésticos, sociais e morais, criando seres dignos e úteis à família, à pátria e às coletividades, concorrendo poderosamente para a conquista da redenção psíquica de todos eles, exercendo uma similar missão à dos mensageiros siderais, norteando-os para o Onipotente, o alvo supremo de todos os entes humanos. Quando sucede o contrário, isto é, quando a esposa-mãe não concorre para a purificação de uma alma que lhe foi confiada pelo sumo juízo universal, não lhe combatendo os maus pendores, dando incremento à vaidade, ao orgulho, à soberba, não debelando as inclinações para os vícios, para os erros que sempre os transviados do bem praticam, acarreta novas punições em existências futuras para si própria e para os seus entes bem-amados. O amor de esposa rivaliza, pois, com o materno, no qual se funde algumas vezes, e é um dos sentimentos mais empolgantes no ser pensante. Há, no entanto, muito mais falências no primeiro caso do que no segundo, sendo ambos de grande excelsitude quando sinceros e veementes. Naquele instante angustioso e inovidável, abraçaram-se as duas desditosas, ambas em iguais condições morais, com os corações esfacelados pelo homicídio do ser adorado por ambas. Dir-se-ia que, naquele momento de dor infinita, houve o desmoronar de uma torre muito alta e muito alva que julgavam alcançar o céu, e bruscamente, qual a simbólica Babel, ruísse com fragor e desaparecesse no vórtice aterrador de um oceano infindo. Por seu turno, os dois anciãos, o pai e o sogro do assassinado, confraternizaram-se no mesmo amplexo mudo de dor, escutando apenas soluçar os nobres corações. Dioneia, abalada pela desventura que transformara em caos sua existência florida, caiu gravemente enferma e, após o nascimento do primogênito, que recebeu o nome de Márcio Lúcio, não se erguia do leito, presa de intensa febre. O tenro recém-nascido foi amamentado por uma robusta camponesa, Adriana Moreia, que a ele se afeiçoou profundamente, pois havia perdido o primeiro filhinho, e agora, acarinhando o alvo e louro Márcio Lúcio, lhe parecia diminuído o vácuo do que havia perdido.